Em Moçambique chamam Papai Natal, aqui no Brasil chamam de Papai Noel. Tá aí a casinha aí do Papai Noel. Oi. Eu tive que voltar para Sumauma. Aqui é Sumauma, pessoal. Como vocês podem ver, as pessoas estão fazendo as compras do ano. Como vocês podem ver aí, essas lojas de celulares. E tem muita coisa aqui boa, gente. O Boticário. Porta fechando. Primeiro subsolo. Porta abrindo. Elevador subindo. Tá subindo? Porta fechando. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal.